Cara Helena, vice-presidente do PPM, caro Telmo Correia, que já me tem acompanhado em algumas apresentações em que os dois partidos convergem na candidatura autárquica, sempre com muito prazer. Sobretudo ao nosso candidato, o Ângelo Pereira, que reúne realmente uma plataforma de apoio. Será possível pôr isto um bocadinho mais baixo? Normalmente é assim. Obrigado. Dizia eu que queria, sobretudo, dar uma palavra ao nosso candidato, o Ângelo Pereira, que reúne aqui uma plataforma de apoio muito significativa para poder realmente, junto de todos os cidadãos em Oeiras, apresentar uma solução de futuro para Oeiras que, de alguma maneira, liberte Oeiras de um jogo que se tornou um jogo político um bocadinho fechado e viciado dos últimos anos. Eu acho, como aqui disse muito bem o Telmo Correia, que os partidos têm de estar muito abertos à sociedade, aos independentes, e se há nível em que isso pode ocorrer com mais proveito para todos, é seguramente o plano local, onde as pessoas têm mais facilidade em identificar o interesse local para além do interesse partidário. Mas muitas vezes tem-se confundido esse espaço de participação mais livre, mais independente, com aquilo que são, no fundo, as dissidências partidárias. E nós damos hoje aqui uma lição, que eu julgo que é uma lição de humildade democrática também, que é de sabermos todos que esta não vai ser uma disputa fácil. Nós temos noção de que esta não vai ser uma disputa fácil, mas é do nosso lado uma disputa sem reserva mental, é uma disputa a pensar no melhor para Oeiras, unindo o melhor que os nossos partidos têm para pôr ao serviço dos oeirenses e, portanto, da nossa comunidade. Eu conheço bem o Ângelo Pereira já há muitos anos. Não se pode dizer que eu seja exatamente um velho, ainda me considero um jovem, mas se eu me considero um jovem, ninguém considerará o Ângelo Pereira menos jovem. Mas digo isto aqui para salientar que há muitos anos que conheço o Ângelo e que venho apreciando o seu trabalho muito envolvente, responsável e já com muita experiência, e nomeadamente experiência autárquica acumulada. Tenho a certeza de que essa experiência se irá notar nos próximos anos em Oeiras e que, sobretudo, esta base de apoio muito genuína que aqui conseguimos reunir lhe garantirá também a construção de uma equipa boa, que seja próxima, mas responsável, que seja jovem, nova, mas ao mesmo tempo experiente, e que isso possa realmente, como eu dizia, libertar Oeiras das velhas soluções e possa colocar Oeiras numa perspectiva mais aberta, mais construtiva para o futuro. Assim, nós tivéssemos a possibilidade também de olhar para o país com o mesmo empolgamento que aqui podemos procurar transmitir hoje. Nesse plano, gostaria apenas de dizer que sim, é verdade, Telmo Correia, os últimos tempos deixaram muito nítido que não temos no país uma solução de governo completa. Porque, na verdade, nós ficamos com a convicção de que só temos meio governo, que é o meio governo que sabe lidar bem com o sucesso, com as coisas boas, com as boas notícias. Mas depois falta a outra parte do governo, a metade do governo, que tem de revelar um sentido estratégico, que tem de lidar com o imprevisto, que tem de saber responder perante as dificuldades. E essa metade do governo está em falta. Nós verificamos isso. E se só temos a metade, que em bom rigor é a que menos falta faz,
porque quando as notícias são boas e as coisas correm bem é quando o governo é menos preciso, então eu acho que podemos concluir que não temos é governo. Porque a metade que falta, a que mais falta, não está cá. E isso é muito importante, porque nós sabemos de experiência feita que muitas coisas ficaram por fazer nos últimos anos. Nós temos a humildade de reconhecer que não fizemos tudo. Não fizemos tudo bem, mas sobretudo não fizemos tudo. E essa é a razão porque, mesmo quando nos propusemos nas eleições de 2015, chamámos a atenção para a necessidade de avaliar muitas das reformas que tinham sido feitas, mas depois procurar encontrar uma segunda vaga, digamos assim, de reformas importantes, nomeadamente olhando para o Estado. E reparem que, apesar de muitas vezes no plano político isto ser desvalorizado, foi o Estado quem mais falhou nas últimas semanas. Foi mesmo o Estado. Depois é preciso saber se, cabendo ao Governo a liderança do Estado na sua acessão política, é o Estado que lidera politicamente a administração pública, que é quem representa o Estado, se, dizia eu, há muita responsabilidade ou pouca responsabilidade do próprio Governo no que se passou. E a seu tempo essa avaliação será feita. Saber se o que se passou se podia ter evitado e se, sim, se podia ser evitado, a quem cabe a responsabilidade de não ter tomado as medidas devidas para que se evitasse o pior. Já o disse noutra ocasião, haveremos de ter oportunidade para responder a estas perguntas. Mas que o Estado falhou é hoje evidente. Nós sabemos que compete ao Estado assegurar a segurança das pessoas. A segurança, a defesa, a justiça. Estamos a falar mesmo do núcleo mais irredutível do que significa um Estado. As políticas, portanto, que devem ser dirigidas para ter um Estado atuante, que responda perante as dificuldades, os imprevistos, é crucial. E isso deve ser feito no plano partidário, discutindo as ideias, contrastando as soluções, mas depois tem de ser assumido do ponto de vista do plano do Estado por todos. A proteção civil tem de funcionar, não é para o partido A nem para o governo B, é para todos, é para os cidadãos. O mesmo quando falamos da segurança dos cidadãos. E hoje há razões para que as pessoas se sintam menos tranquilas, menos confiantes com o que aconteceu. Porque, na verdade, não há uma explicação escorreita para o que aconteceu. E enquanto ela não existir, as pessoas terão intranquilidade. Disse-o no Parlamento. Não me venham dizer que não podemos falar disso, porque isso é um aproveitamento político. Porque se a política não pode falar destas coisas, então a política não tem sentido. É neste momento que a política é mais importante para responder aos cidadãos. Se quem está no governo ou nos partidos não tem dimensão para compreender esta urgência, não percebe o essencial. É nesta altura que nós temos de fazer essa discussão. A reforma do Estado é importante até porque nós percebemos as fragilidades que o Estado revelou aonde não podia ter revelado. Remato apenas dizendo o seguinte: quem hoje governa disse que tinha uma alternativa e que o caminho que era seguido, que visava responder às prioridades do Estado e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade financeira do Estado, era uma visão que tinha uma alternativa melhor. É assim que o problema é colocado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. Dizem, nós teríamos tido uma solução melhor.
não era preciso termos passado pelo que passámos para tirarmos o país do resgate. É possível crescer e, ao mesmo tempo, investir nas funções do Estado. Podemos todos viver melhor. E aquilo que se tornou muito patente é que não é assim. Não é porque não faça sentido, que não faz estar a comparar o tempo que vivemos hoje com o tempo de 2011, 2012 e 2013, porque isso todos os portugueses sabem. É absurdo estar a falar de um tempo em que não havia dinheiro para nada, que estávamos praticamente na bancarrota, ou agora que temos escolhas para se poderem fazer. E temos escolhas para se poderem fazer porque justamente fizemos o que era preciso para vencer a bancarrota. Isso é evidente. Não é, portanto, a isso que eu me refiro. Eu refiro-me à parte de que era possível restituir todos os rendimentos a toda a gente, ver o país crescer muito mais e, ainda assim, cuidar de fazer os investimentos que eram necessários para as funções do Estado. E hoje sabemos que não é assim. Não vale a pena virem com a responsabilidade de há 2, de há 3 e de há 4 anos, porque este orçamento, para este ano, como o orçamento do ano passado, já foi feito pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista, pelo Partido Ecologista e pelo Partido Socialista. Já vamos em 2 orçamentos. E nesses orçamentos diziam que eles tinham marcado uma mudança. A mudança do fim da austeridade para a prosperidade. E hoje sabemos que, afinal, queixam-se hoje como se queixavam há 2 e há 3 e há 4 anos, de que não foi feito o investimento suficiente nas infraestruturas públicas, de que, afinal, houve cativações, houve falta de investimento na defesa, se calhar na administração interna e fora das funções do Estado, a gente sabe, na saúde, na educação. Só ainda não vimos foi evidências disso. Mas já há evidências do resto. Que é como quem diz, a política faz de escolhas. E este governo escolheu recuperar mais rapidamente rendimentos e até escolhe a um mês da campanha eleitoral aumentar um bocadinho as pensões, mas não tem dinheiro para pagar aos bombeiros o dinheiro que lhes deve pelo transporte de doentes para o Serviço Nacional de Saúde, não tem dinheiro para pagar aos especialistas que faltam nos centros hospitalares da periferia do país, não tem dinheiro para investir na infraestrutura nuclear das funções do Estado. Portanto, é falso que essa alternativa verdadeira existisse, porque o que é verdade é que nós temos restrições e era ótimo que pudéssemos discutir quais as prioridades, como é que vamos gastar bem o nosso dinheiro e que se acabasse com esta prosápia de que tudo se resolve com alguma magia socialista, quando, na verdade, quando não olhamos para os problemas, como disse várias vezes, quando mascaramos a realidade, ela cai-nos em cima de uma forma muito dura. E esse é o apelo que eu hoje faço também. Não há nenhuma razão para que o Estado fique à espera de averiguar, seja o que for, para poder criar um fundo de indemnização às famílias das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. Já o disse há uma semana, mais uma semana passou e o Governo não fez nada. Como o Governo não fez nada, nós procuraremos apoio no Parlamento para avançar com uma iniciativa no Parlamento rapidamente. Porque não há nenhuma razão para obrigar as pessoas à espera das conclusões dos relatórios e de saber se o Estado tem ou não tem alguma coisa a ver com a concessionária que gera aquelas estradas. Isso é um problema do Estado e do Governo com a concessionária. Não temos de obrigar as pessoas e as famílias a passar por esse calvário. Mas da mesma maneira que aqui digo que avançaremos, procurando apoio no Parlamento para fazer isto, tenho pena que o Governo não tivesse decidido, porque o Governo pode fazê-lo com muito mais rapidez do que o Parlamento. E o apelo que faço é justamente que não se olhe para o Orçamento de Estado para 2018 como se olhou para o deste ano e o do ano passado, isto é, como uma arma para fazer política retórica, quando, na verdade,
nós sabemos o que falta, o que não sabemos com transparência é as escolhas que os orçamentos fazem em cada política sectorial. Quais são as escolhas que fazem na saúde? Quais são as escolhas que fazem na educação? Quais são as escolhas que fazem na defesa? Quais são as escolhas que fazem ao nível da administração interna? Quem olha para os orçamentos não sabe. Tem de esperar depois para ver que as verdadeiras escolhas foram outras, porque se quis ignorar a realidade tal como ela é. E é assim, portanto, Ângelo, que eu termino, sugerindo, portanto, muito humildemente, que em Oeiras não sigam este mau exemplo que vem sendo dado ao país. Que falem das coisas como elas são. Que olhem para as dificuldades que existem. As pessoas compreendem-nas. Não estão à espera de uma varinha mágica para resolver tudo. As pessoas sabem que as soluções não são fáceis, não acontecem de um dia para o outro. Mas é importante que as soluções possam ser preparadas, estudadas e executadas de acordo com prioridades. E eu espero que a equipa que o Ângelo Pereira vai liderar aqui em Oeiras, com o apoio do PPM, do CDS-PP e do PSD, possa ter as prioridades certas, porque nós temos-las tido noutros concelhos onde temos governado também com o apoio do CDS e temos tido muito sucesso na execução dessas políticas. Não há razão para não voltarmos a ter sucesso em Oeiras, porque esse sucesso é o sucesso do município de Oeiras. Obrigado.